E vamos lá, pessoal, onde reside basicamente o diferencial competitivo de um profissional, no meu ponto de vista? Com quase 40 anos de vida industrial, no mundo corporativo, principalmente de multinacionais, o que eu posso contribuir com vocês no sentido de entender quais são os grandes diferenciais competitivos de um profissional. E não são muitos, pessoal, são poucos que você precisa ficar muito atento aí que está me assistindo. Pessoal, eu vou trazer uma analogia para responder essa questão com o princípio de Arquimedes, né? Esse italiano Arquimedes, que era um matemático, um físico, um filósofo, que tem a célebre frase, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. Então, trazendo essa analogia para você entender quais são aí os principais diferenciais competitivos de um profissional, o que seria a alavanca, pessoal? A alavanca é o conhecimento, habilidade e atitude profissional. Quanto maior essa alavanca, maior é o seu conhecimento, maior é a sua habilidade e maior é a sua atitude profissional, para que você possa realmente somar aos outros pontos interessantes mostrados por Arquimedes. Então, como é que está aí o tamanho da sua alavanca? Né? Como é que está o seu conhecimento, habilidade e atitude profissional em relação ao que você faz? Basicamente, o nosso nicho aqui, né, os nossos seguidores, que são basicamente supervisores, chefes, encarregados, líderes de produção, gerentes de produção, né? Então, esse é um ponto importante. E o esforço, pessoal, o esforço de Arquimedes, nessa figura, ele retrata o que? É a sua resiliência e a sua consistência em enfrentar desafios, né? O quanto você é resiliente, o quanto você é consistente, né? O quanto você é comprometido em realmente se esforçar para que realmente o resultado seja alcançado. E, finalmente, qual é o ponto ou quais são os pontos de alavancagem de um sistema, né? Ou seja, qual é o foco nos mecanismos de lucratividade de uma empresa, que é o tema do conteúdo de hoje, onde você tem que focar a sua atenção gerencial para ajudar a empresa a ser mais lucrativa, né? E não são muitos pontos, pessoal, são poucos pontos, são poucas restrições em um sistema que faz com que você, uma vez focado a sua atenção gerencial, você possa realmente melhorar muito a lucratividade de uma empresa. E o diferencial profissional está aí, né? Na sua habilidade de ajudar a empresa a aumentar a sua lucratividade no presente e no futuro. Então fica comigo que nos próximos slides eu vou te ensinar os 3 mecanismos de lucratividade na qual você deve focar a sua atenção gerencial. Vamos lá, pessoal, esse então é o conteúdo de hoje. E vamos lá, quais são os 3 diferenciais competitivos na carreira de um supervisor, né? Baseado aí nos princípios da alavancagem de Arquimedes. O primeiro ponto, pessoal, é você ter a clara certeza, né? A clara convicção que uma empresa, por exemplo, que não é uma ONG, né? que realmente busca fins lucrativos, e a grande maioria delas, a sua meta principal é ser lucrativa, né? Maximizar, na verdade, a sua lucratividade no presente e no futuro. Então, qualquer empresa, né, visa basicamente maximizar a sua lucratividade no presente e no futuro. Existem basicamente 3 condições necessárias para que isso aconteça. A primeira condição necessária, pessoal, é maximizar o ganho, né? E maximizar o ganho significa o seguinte, né? Ganho é basicamente definido como o preço de venda de um produto menos o custo totalmente variável, ou seja, aquele custo de matéria-prima ou de embalagem, né? O CTV significa o seguinte: são aqueles custos que variam 1 para 1 para todo o aumento ou decréscimo no número de unidades produzidas. Ou seja, se eu produzo uma peça a mais, uma peça a menos, o custo totalmente variável, geralmente matéria-prima ou algum outro suprimento ou embalagem, ele aumenta ou ele diminui. O ganho, então, o que é? É o preço de venda de um produto menos o custo totalmente variável. Esse é um ganho. Essa é a primeira condição necessária, é o primeiro fator crítico de sucesso para que realmente uma empresa possa maximizar a lucratividade.
e os supervisores e os profissionais, eles têm que ter muito claro como maximizar o ganho de uma empresa, mostrando e cravando o seu diferencial competitivo. O segundo fator crítico do sucesso, para que realmente a meta principal de aumentar o lucro hoje e no futuro seja alcançado, é otimizar os investimentos, né? O que é um investimento, pessoal? É todo o dinheiro que está amarrado no sistema. Refere-se a equipamentos, dispositivos, construções que o sistema possui, bem como os inventários, né? Os inventários na forma de matéria-prima, de work in process e de produto acabado, também chamado de finished goods. Então, basicamente, se uma empresa ela otimiza os seus investimentos, não fica gastando sem necessidade, e você pode ajudar principalmente no investimento voltado à matéria-prima, você realmente maximiza a lucratividade de uma empresa. É o segundo fator crítico do sucesso para que uma empresa tenha a máxima lucratividade. E a gente vai falar um pouco mais separadamente em relação a esse segundo ponto importante. O terceiro fator crítico do sucesso, para que realmente seja um diferencial competitivo para os profissionais e que alavanque, né, a meta principal, que é maximizar a lucratividade de uma empresa, é minimizar as despesas operacionais. No caso aqui, pelo conceito que eu estou mostrando a vocês, a despesa operacional é toda aquela que não inclui o custo totalmente variável, porque o custo totalmente variável ele está voltado aqui para maximizar os ganhos. Ou seja, ela significa todo o dinheiro que a organização gasta para gerar unidades de meta, ou seja, para transformar inventários, né, em ganho, né? É toda a mão de obra de uma empresa, né, que se esforça para transformar o inventário, a matéria-prima, o IP ou produto acabado, em ganho, em venda. Então, basicamente, despesa operacional é aquela mão de obra, não só a mão de obra direta, mas a mão de obra indireta, a administração, os gerentes, os diretores. Então, pessoal, ter realmente os diferenciais competitivos é saber exatamente que a meta principal é maximizar a lucratividade e os fatores críticos do sucesso 1, 2 e 3 são maximizar o ganho, otimizar os investimentos e minimizar as despesas operacionais, ok? Agora a gente vai falar detalhadamente cada uma delas. E vamos lá, pessoal, por que isso é tão importante? Por que saber, né? Por que conhecer esses 3 fatores críticos de sucesso que levam a meta principal, uma empresa atingir a sua meta principal, que é maximizar a lucratividade hoje e no futuro, é tão importante? Porque, perceba bem, pessoal, uma organização que deseja aumentar a realização da sua meta principal deveria requerer a seus gestores como um todo que eles testem as suas decisões, as suas propostas de mudança, fazendo 3 questões. Então, quando cada gestor dentro de uma empresa quiser fazer alguma proposta de mudança, ele tem que submeter a sua proposta a 3 perguntas. Esta mudança, esta proposta, essa decisão que eu tenho, ela irá aumentar o ganho, né? Ou seja, como a minha proposta, como a minha decisão, como a minha sugestão irá impactar a restrição ou o gargalo do sistema, né? Essa minha decisão, essa minha mudança, essa minha proposta, ela otimiza os inventários, né? Ou seja, ela não aumenta os inventários, ela não faz com que eu tenha mais consumo de matéria-prima, mais consumo de work in process e aumente o finished goods, aumente os produtos acabados no estoque sem gerar vendas, né? Ou essa minha mudança, essa minha decisão, essa minha proposta, será que ela irá reduzir também os custos operacionais? Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui com essa analogia é que uma decisão gerencial, uma proposta de mudança, ela precisa aumentar o ganho, né, sem otimizar os investimentos e sem aumentar muito as despesas operacionais.
Não é que não pode aumentar a despesa operacional, não é que eu não possa gastar, mas o ganho tem que ser maior do que as despesas. Por exemplo, é muito comum ver as empresas tentando maximizar a produtividade em todas as operações. A gente vai dar um exemplo daqui a pouco. Quando eu tomo uma decisão como essa, de maximizar a operação de uma forma como um todo, eu posso aumentar a produtividade, a produção de uma operação não gargalo, fazendo com que eu aumente o meu investimento, ou seja, eu aumente o inventário, eu aumente o meu work in process, eu aumente a matéria-prima. Então essa decisão que muitas vezes pode até aumentar o ganho, mas aumenta muito o investimento. Eu só posso tomar uma decisão, ela somente é assertiva se ela causa efeito positivo no ganho, se ela causa efeito positivo de otimização de estoques e se ela causa efeito positivo em minimização das despesas operacionais. Outra coisa muito interessante, muitas vezes eu tento reduzir o meu custo de matéria-prima, né, comprando de outro fornecedor, porque me oferece um preço menor. Mas a pergunta é, o custo total, o custo geral, ele é melhor ou só é o custo da matéria-prima? Porque se eu pago menos pela matéria-prima, porque tem um fornecedor que me oferece um desconto especial, mas eu perco na qualidade do produto, na verdade o meu ganho vai ser menor. Porque eu vou estar aumentando o meu custo totalmente variável, que é o custo da matéria-prima, fazendo com que eu consuma mais, porque a qualidade da matéria-prima é ruim, então na verdade eu perco no preço. Então, qualquer decisão que eu tenha que tomar, eu tenho que fazer essas 3 perguntas.